pessoas, né? E isso é muito legal. E eu fico muito feliz em poder estar contribuindo, né, com esse momento de vocês, né, com a organização do evento. E também agradecer o convite, né, agradecer a Carol, agradecer a Vanessa. Carol foi minha orientada, é uma querida, então fiquei muito feliz, né, com o convite dela e na mesma hora aceitei, me disponibilizei a vir aqui, dividir um pouquinho, né, com vocês os conhecimentos da neonatologia, mais especificamente, né, falando de potros. O tempo é curto e a neonatologia ela é um mundo de conhecimento, então o que eu trouxe para vocês aqui hoje são pontos bem básicos mesmo, né, mas que fazem muita diferença na nossa vida profissional quando a gente está lidando com esses animais, né? A gente sempre diz que os neonatos, eles não são animais adultos pequenos, né? Então, o potro, ele não é um cavalo pequeno, ele é um indivíduo específico. Ele tem uma fisiologia específica que é diferente do adulto, né? E assim a gente também reproduz esse mesmo conceito para as outras espécies. Então, a neonatologia, ela é uma ciência à parte. É uma ciência que ainda está engatinhando muito, né? A gente está muito atrasado quando a gente fala de neonato e compara com a medicina humana. A medicina humana está a anos-luz na nossa frente. A gente só começou a falar em neonatologia veterinária em 1960, então, assim, muito recentemente, né? É, a gente hoje tem, de 2 anos para cá, duas especializações em pequenos animais e uma em equinos. Até então, a gente não tinha nada, a gente não tinha nenhuma forma de capacitação nessa área. Só mesmo a vontade de estudar e de aprender sobre o assunto, né? E foi mais ou menos o que eu fiz aí com a Neonato, tá? Eu vou projetar minha apresentação, vou tentar dividir com vocês algumas questões, alguns pontos chaves da neonatologia de equinos, né, que vão fazer diferença aí na vida de vocês profissional. E vocês precisam ficar bem atentos com relação a esses pontos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vou perder aqui o contato, né, com... Agora aparece. Vou perder um pouco o contato com a tela do aplicativo, né, do sistema, e vou ficar só com a tela da minha apresentação. E aí, no fim, a gente tira as dúvidas, tá? Então, a proposta, né, quando Carol me fez o convite, foi falar um pouco de neonatologia equina, né, e a parte de cuidados com os outros, né, os pontos que são essenciais, que vão favorecer a sobrevivência desses pequenos, né? Eu sempre gosto de começar minhas palestras e minhas aulas de neonato de potros, né, neonatologia equina, com essa foto, para dizer e para mostrar o quanto esses seres são frágeis, o quanto a gente precisa cuidar deles, o quanto eles estão expostos ao ambiente e o quanto isso pode estar causando riscos à sua sobrevivência, né? Então, eu gosto muito dessa foto porque ela é bem singela, né? Ao mesmo tempo, ela carrega aí muitos significados, né? Do nível de cuidado que a gente precisa ter com o filhote dessa espécie, né? Com todos os filhotes, mas principalmente com os potros, né? Eles são realmente muito sensíveis, são realmente muito frágeis. Se a gente piscar o olho, a gente perde o potro. Então, só para chamar a atenção para vocês, nesse sentido de que os potros, eles realmente precisam de muita atenção, né? Já que a gente está falando aqui de potros. E aí, eu começo falando lá de trás, né? A proposta foi falar de neonato, mas a gente não tem como falar de neonato sem falar um pouco
da obstetrícia, né? Porque são áreas que estão extremamente interligadas e o sucesso da neonatologia começa na obstetrícia. Então, eu começo a fazer um campeão na gestação. Então, se atentar aos cuidados obstétricos, né, daquela gestante é extremamente importante e vai refletir totalmente na sobrevivência daquele neonato. Então, se eu tenho uma gestação controlada, tranquila, acompanhada, eu vou ter ali um nascimento também mais seguro de um potro com condições melhores, tá? Se eu não acompanho, eu muitas vezes sou surpreendida com situações complicadas e que muitas vezes, enquanto médico veterinário, a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, primeiro que lidar com neonatos, lidar com os potros, já é extremamente delicado, como eu já falei para vocês, né? Tudo é emergência com neonato. Todos os processos são muito rápidos, a gente não tem muito tempo para agir. Então, se a gente não estiver em cima acompanhando, a gente tende a perder mais paciente do que quando a gente acompanha bonitinho, tá? Então, a gente começa a acompanhar lá na obstetrícia. Então, a gente só não cuida da reprodução. O que eu vejo e o que a gente tem tentado mudar em termos de mentalidade de responsáveis, né, por esses animais, é que eles se preocupam muito com a questão da reprodução. Então, a reprodução animal, ela é um nicho hoje muito bem estabelecido, valorizado, e muitas vezes é o único foco, né, do responsável pelos animais. Mas a gente não pode esquecer que junto da reprodução e como continuidade dela vem a obstetrícia e depois o resultado, né, a neonatologia, que seria um filhote nascido, vivo, desmamado, com saúde, né? E como eu falei para vocês, tudo começa lá atrás, né? Então, é importante cuidar da reprodução, mas também da obstetrícia, acompanhar essa gestante, atender suas necessidades, fazer exames periódicos nesse pré-natal, para a gente poder ter uma neonatologia também tranquila, um nascimento tranquilo de um animal, de um neonato aí fortalecido, com condições de se adaptar a essa nova realidade, né, que acontece aí com o parto. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje na neonatologia são as grades curriculares nacionais. A gente hoje tem um déficit de assuntos relacionados a neonato nas grades curriculares dos cursos de medicina veterinária por todo o Brasil, tá? Então, a gente tem hoje, resultado de um levantamento feito em 2022, 18 universidades, instituições federais com curso de veterinária no Nordeste, que é a região que eu atuo, né, que eu trabalho aqui, é onde a gente tem o maior número de universidades, só que a gente só tem 8 universidades que possuem no seu currículo o componente curricular neonatologia veterinária. Então, dessas 8, a Universidade Federal do Recôncavo está incluída por conta de ações que a gente vem desenvolvendo aqui, justamente para poder aumentar, né, o acesso dos alunos aos conhecimentos da neonatologia. Então, isso vai refletir diretamente na capacidade que a gente tem de cuidar desses filhotes. Se a gente não tem capacitação, a gente não está preparado para poder cuidar, né, dos problemas. Então, isso influencia muito. E isso vai estar diretamente, ligado diretamente ao índice de mortalidade. Então, quando a gente tem condição de intervir a tempo, né, de forma adequada, a gente diminui a mortalidade desses neonatos, que é altíssima. O índice de mortalidade em neonatos ele é bem alto em todas as espécies. Outros não seria diferente. E aí, uma das coisas bem legais que a gente tem na equinocultura, na parte de equinos, que acende um alerta para a gente, é a identificação de uma gestação de risco. Então, a partir do acompanhamento gestacional, eu detecto nessa fêmea, durante esse período de gestação, alguns problemas que vão me indicar que aquela gestação é de risco e automaticamente eu estou diante de um potro de risco.
Se eu estou diante de um ponto de risco, eu preciso acompanhar mais de perto tanto a gestação, quanto o momento do parto, quanto os primeiros dias daquele neonato. Por quê? Porque eu corro sério risco de ter complicações no parto e, obviamente, que isso vai refletir na sobrevivência desse outro, né? Então, a gente tem alguns indicativos, eu vou mostrar para vocês mais à frente, de alterações que podem ocorrer nessa fêmea durante a gestação e que me indicam uma gestação de risco e automaticamente eu estou também diante de um potro de risco e eu preciso acompanhar e dar assistência a esse potro no nascimento. Como é que eu vou saber se eu estou diante de uma gestação de risco? Obviamente, se eu estiver acompanhando aquela gestação, né? Se eu não estiver acompanhando, eu não tenho como saber. E quando o problema chega, é surpresa, e a gente muitas vezes não tem tempo de agir, tá? Então, precocidade no diagnóstico é importante para melhorar os índices de sobrevivência desses filhotes, tá? Então, eu também preciso garantir uma intervenção adequada no tempo adequado, e isso está diretamente relacionado ao grau de capacitação do profissional, né? Aí é que entra a questão, né, da grade curricular, que não tem oferecendo esse tipo de capacitação hoje para o médico veterinário. Eu falo da medicina veterinária porque é a minha realidade, né? Então, a gente tem esse déficit na neonatologia. Quem hoje trabalha com neonato durante muito tempo foi autodidata, né? Correu atrás aí dos conhecimentos de forma voluntária, tá? Hoje a gente já tem algumas especializações, mas até então, até 2019, 2020, não era bem assim, a gente não tinha tanto acesso, tá? Então, só para mostrar para vocês a situação da neonatologia e de como é que a gente trabalha, tá? Então, como eu já falei para vocês, muitos dos problemas do potro neonato, então, muitos dos problemas que esse neonato apresenta ao nascimento têm a sua origem lá no útero, durante a gestação, tá? Então, por isso é importante a gente acompanhar essa gestação, tá? E aí, por isso é tão importante a questão da obstetrícia veterinária, né? O acompanhamento obstétrico, o acompanhamento do pré-natal dessa gestante, extremamente importante. E aí, eu vou elencar para vocês aqui algumas condições associadas à fêmea e associadas ao feto, que vão sinalizar para a gente que eu estou diante de uma gestação de risco e automaticamente diante de um potro de risco que vai precisar de muita assistência, né? De uma avaliação assim bem de perto, porque provavelmente há uma grande chance dele nascer com algum problema ou o seu nascimento ser problemático. Então, condições da mãe, né? Mães que tenham, durante a gestação, eventos de cólica, hérnias abdominais, algumas anormalidades na região pélvica, malnutrição, torção uterina, outras anormalidades uterinas, hiperlipidemia, hipogalactia. Então, histórico de potros que já tenham tido malformação, né, de filhotes dela, desta fêmea, que já tenham tido malformação. Então, são condições da fêmea que me indicam uma gestação de risco. E condições aí relacionadas ao sistema concepto, né? Então, placentite, gêmeos, né? A gemelaridade nos equinos, a gente sabe que é um problema sério por conta do tipo de placenta que a égua possui, né? Que ela não permite uma divisão aí de nutrientes. Esse potro ele acaba não conseguindo nutrientes suficiente quando é dividido, né, por dois para poder sobreviver. Então, a grande maioria aí vem a óbito, ocorrem morte fetal ou abortamentos, tá? Hidropsias, as hidropsias são aumentos exacerbados nos líquidos fetais, então, tanto o líquido amniótico quanto o líquido lantoidiano em excesso. Gestações prolongadas, anormalidades do feto, então já algumas malformações que a gente consegue detectar ainda na gestação, já indica para a gente que é uma gestação de risco e um ponto de risco, problemas no parto, anormalidades de umbigo e algumas deformidades congênitas. Então, todas essas questões aí indicam para a gente está diante de um ponto de risco. Então, a gente precisa se atentar para poder dar assistência a esse neonato, porque, obviamente, quanto mais perto a gente está, mais rápido a gente consegue intervir caso tenha algum problema. Aí é só para mostrar para vocês algumas anormalidades de placenta
Então, a gente precisa, como eu falei para vocês, estar atento durante a gestação, com relação à saúde placentária. Por quê? Porque a placenta, ela é o espelho dessa gestação. Então, como ela se apresenta ao nascimento, eu tenho indícios de como foi essa gestação, né? Então, se ela tem alterações, eu já posso supor que esse potro não recebeu o que ele precisava e necessitava de nutriente, oxigenação, circulação, metabolização, de tudo que a placenta faz por ele durante a gestação. Como ela está aí com o problema, esse potro não recebeu o que precisava, então ele provavelmente vai precisar também de assistência, né? Então, a gente pode ter aí alterações de placenta, as mais comuns, a mais comum que acontece em equinos são as placentites, que são as infecções, né? E, consequentemente, inflamações dessa placenta, gerando áreas de descolamento. Então, quando eu tenho descolamento de placenta, eu perco a ligação materno-fetal, então eu tenho nesse momento aí de descolamento um déficit no fornecimento dos nutrientes, de oxigênio, né, de tudo que é feito ali pela placenta com relação ao filhote, né, ao neonato, ao feto, no caso. As placentites, elas podem ser de origem bacterianas, podem ser de origem fúngicas, como essas placas aqui, é o que a gente pode ver nessa foto aqui do quadrante inferior, que são placas fúngicas, aqui também nessa outra aqui, né, placas fúngicas, áreas de hemorrágicas e com hiperemia, tá? Aqui com petequias, um pouco de edema, então a gente vê várias alterações em placenta. E aí, quando a gente está diante de um quadro desse, a gente tem ideia de como é que foi aquela gestação e de que aquele potro provavelmente vai precisar ali de assistência, né? Vai nascer com algum problema em decorrência dessas alterações gestacionais. Então, acompanhar a gestação mais uma vez é extremamente importante. Aí é uma foto de uma lactação em égua, né? Vocês veem aí uma teta com os 2 pontinhos de leite, indicando lactação. No caso dessa aqui, é uma lactação precoce, que é sinal de placentite. Então, quando a gente tem uma placentite, a gente tem alteração na produção de algumas citocinas que vão interferir aí com prolactina e vai estimular uma lactação precoce. Por quê? Porque fisiologicamente a égua ela só vai formar esse úbere e só vai apresentar lactação e produção de colostro algumas horas antes do parto, 24, 48 horas. Se isso acontece, se essa lactação acontece muito precocemente, eu já acendo o alerta de que esse animal ele pode estar com uma placentite, né? E aí eu preciso avaliar. Geralmente a gente usa o exame de ultrassom para poder avaliar a ocorrência de placentite, né? Então, uma égua que tenha placentite de origem infecciosa, né? Por exemplo, esse feto ele tem ali um grau de infecção, né? Então ele já vai nascer com um certo grau ali de infecção porque ele teve contato com aquele micro-organismo durante ali a gestação, né? Entre outros fatores que vão levá-lo a ficar mais debilitado. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais. Então, lactação precoce em égua, durante a gestação, né, eu acendo o alerta e vou investigar placentite, tá? E aí eu preciso cuidar dessa placentite para que esse filhote, para que esse feto consiga chegar a termo e chegar a termo num parto, numa condição um pouco melhor, né, do que se eu não tivesse, obviamente, tratando. Bora falar um pouco de gestação e de parto, né? É, como é que acontece, como eu falei para vocês, o que é normal e o que não é, né? Para a gente poder detectar esses problemas. Então, a duração da gestação de uma égua, ela é, em média, 340 dias. Mas existem éguas que podem ter gestação de até 400 dias. E isso é fisiológico daquele indivíduo, tá? Então, eu preciso conhecer aquele indivíduo. É uma égua que costuma demorar um pouco mais, a gestação é um pouquinho mais longa, tá tudo bem. A égua tá bem, eu avalio o potro, o feto tá bem, ok, tá tudo bem, tá controlado,
tá tudo certo. É aquele indivíduo que tem aquela fisiologia. Então, lembrem disso, tá? Algumas éguas, elas podem prolongar essa gestação aí até perto dos 400 dias. Mas, em média, é uma gestação de 340 dias. Se ocorre um parto antes dos 325 dias, a gente considera que aquele feto, aquele neonato, ele é prematuro, né? E isso vai trazer para a gente várias implicações. Por quê? Porque o feto, ele na fase final de gestação, ele passa por um processo que é de maturação de muitos dos seus sistemas e organismos. Quando ele nasce prematuro, ele não tem tempo de fazer isso, tá? E um dos sistemas que são mais prejudicado é o sistema respiratório, tá? Por conta da produção do surfactante. Então, o neonato o feto na fase final de gestação, próximo ao parto, ele começa a adquirir a capacidade de produzir surfactante a partir da liberação de cortisol. Esse surfactante é uma substância que vai fazer com que o alvéolo dele, pulmonar, fique aberto, não colabe. Por quê? Porque durante a gestação, esse pulmão, ele está todo colabado, tá? Ele não tem ar ali dentro, ele tem líquido, ele tem tecido, ele não tem ar. Quando esse fetinho nasce, esses alvéolos, eles têm que expandir para entrar o ar, porque ele agora vai passar a respirar normalmente, né? Do lado externo, não mais quando estava na gestação. E o que faz esse alvéolo não colabar novamente é justamente essa substância chamada surfactante, que é produzida próximo ao parto. Então, muitas vezes, os prematuros, eles não têm tempo, não deu tempo de fazer, né, de produzir o surfactante. E eles não conseguem manter esses alvéolos, né, de forma adequada, expandidos, e aí eles muitas vezes têm a síndrome da angústia respiratória. Então, um dos maiores problemas aí é manter esses animais respirando adequadamente, né? Então, essa questão, entre outras questões, de prematuridade aí dos neonatos. E quando a gente tem um nascimento abaixo de 300 dias, geralmente esse nascimento é incompatível com a vida. Então, esse feto ele não tem ainda condição nenhuma de permanecer, de se manter vivo abaixo dos 300 dias, porque ele está totalmente imaturo. Só falando um pouco de questão conceitual, voltando para a questão do prematuro, e por quê? Porque existe um outro termo que a gente usa na neonatologia, que é o desmaturo. Então, eu posso ter um potro prematuro, que é um potro que está nascendo antes do término fisiológico da gestação, né? E ele não desenvolveu de forma adequada ainda, não teve tempo de desenvolver os seus sistemas. E eu posso ter um potro desmaturo. O desmaturo é aquele que nasce no tempo correto, no tempo fisiológico, de uma gestação, só que ele ainda não desenvolveu os sistemas. Ele, apesar de ter nascido no tempo certo, ele tem aspectos de prematuridade nos seus sistemas, eles não estão desenvolvidos ainda. Então, só questão de conceito, tá? Pode ter o potro prematuro e o potro desmaturo. Ambos são problemáticos para a gente, tá? Ambos vão precisar de cuidado e de atenção. Então, a gente começa a ter dificuldade para predizer a hora correta do parto dessa égua, quando a gente tem uma gestação de risco. Por quê? Porque todos os parâmetros dessa égua, eles começam a ficar alterados por conta de questões inflamatórias, infecciosas, né? Então, todos os parâmetros que a gente utiliza muitas vezes para determinar ou para ter uma ideia de proximidade de parto, como pH de secreção láctea, concentração de eletrólitos, a parte de relaxamento dos ligamentos, né? Porque a anca começa a cair, a vulva começa a cair, fica tudo mais relaxado na parte posterior. Isso fica alterado numa gestação de risco, porque todo o eixo que vai desencadear aquele parto começa a ficar alterado. Então, a gente perde esse parâmetro. Então, a gente realmente tem que estar em cima ali para poder acompanhar e conseguir pegar quando a gente está diante de uma gestação de risco. Quando a gente está diante de uma gestação normal, a gente tem alguns sinaizinhos que a gente pode confiar
de proximidade do parto, tá? Mas quando a gente está em uma gestação de risco, a gente realmente precisa acompanhar ali 24 horas para poder não perder esse parto e não ficar sem dar essa assistência necessária, tá? A égua, ela tem uma característica muito interessante na espécie, né, que é da espécie fisiológica da espécie, com relação ao parto. É entre as espécies domésticas a que tem o, o tempo de expulsão desse feto mais rápido. Então, ela coloca esse feto para fora o mais rápido, se você for comparar com as outras espécies. Essa fase expulsiva do feto no parto vai de 20 a 30 minutos. 30 minutos aí no máximo, tá? O parto ele é separado depende da literatura, mas em geral por três fases. Então, a primeira fase é a fase preparatória ou prodrômica, que a gente chama. Então, é onde o animal começa a ter mudanças de comportamento, começa a ter contração, um pouco de contração uterina, relaxamento de cervix, todo aquele preparo aí para a fase expulsiva, que é a segunda fase, que é onde realmente esse feto ele se posiciona, entra no canal do parto e é colocado para o meio externo. E a terceira fase é a fase de liberação da placenta, né, que é a terceira fase desse parto. Então, essa segunda fase na égua é muito rápida, em geral, um parto fisiológico de 20 a 30 minutos. Por quê, gente? Porque o potro é uma espécie que não é muito resistente a eventos de hipóxia. Quando falta oxigênio para ele, ele rapidamente entra em colapso e morre. Então, vejam, um potro que não nasce em, no máximo, 30 minutos, ele já está sofrendo por hipóxia, ele vai ter consequências disso. E por isso que eu falo que a gente tem que estar em cima e acompanhando o parto, para poder dar essa assistência adequada para esse potro, porque a gente não tem tempo. Quando a gente demora ou quando a gente não acompanha, na grande maioria das vezes, quando a gente chega, esse potro já está morto. Por quê? Porque ele não aguenta muito tempo sem assistência, né? Então ele morre por asfixia mesmo. Então a gente tem que lembrar que esse parto é muito rápido e que tem que estar realmente em cima para poder conseguir dar uma assistência adequada, né? No caso de gestação de risco, principalmente. O ideal é acompanhar todos os partos, né? Mas gestação de risco já diz para a gente que há uma grande necessidade. Então, como eu falei, os potros eles são extremamente sensíveis a episódios de hipóxia prolongada. Então, eles não aguentam hipóxia. Faltou oxigênio, eles entram logo em colapso e vêm a óbito. Então, a gente não tem nem tempo. Outra questão bem interessante com relação à égua é o baixo índice de cesariana, também relacionado a esse ponto, porque quando a gente é chamado, quando tem uma égua, apresenta problema no parto, a gente não tem tempo de fazer nada, esse potro já está morto. Então, um potro morto, ele, na grande maioria das vezes, não justifica uma cirurgia de cesariana em éguas. Eu tenho outro método que eu posso estar utilizando, que é a fetotomia, para retirar esse potro lá de dentro, sem submeter esse animal a uma cirurgia. Por quê? Porque éguas, para eu fazer um processo cirúrgico desse, né, uma cirurgia de cesariana, eu preciso de todo um aparato, toda uma condição adequada de centro cirúrgico, hospitalar, assegurando a questão da asepsia, porque equinos são muito sensíveis a infecções, a peritonites. Então, há um risco muito alto dessa égua vir a óbito por peritonite se eu fizer uma cesariana a campo. Então, por isso que não justifica. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue pegar esse potro vivo para justificar uma cesariana. Então, o índice cesariano em éguas é baixíssimo, tá? É mais fetotomia mesmo que é utilizado. Outra coisa também interessante com relação ao neonato, né, feto neonato, nessa transição de parto, né, é o cordão umbilical. O cordão umbilical do potro, né, do feto, depois do potrinho, ele é bem longo, ele pode ter algumas voltas, até 5, 6 voltas, a literatura diz que é normal, que não traz prejuízos eh, circulatórios para esse feto, tá? Então, a gente às vezes vê o cordão umbilical com algumas torções, está tudo bem. Se for aí até 5, 6 voltas, está tudo ok. E o que é interessante, a questão da pulsação. Quando essa égua ela entra no trabalho de parto na fase 2, que é a fase expulsiva, ela geralmente deita em decúbito lateral,
porque ela precisa fazer um movimento de prensa com o membro posterior para poder ajudar na fase expulsiva. As éguas, elas têm contrações uterinas e abdominais muito fortes. E esse movimento prensa com o membro posterior auxilia nessa expulsão rápida, inclusive, né, nessa fase expulsiva rápida do feto. Então, quando o fetinho nasce, a égua tem decúbito lateral, ele também nasce em decúbito lateral. Na sequência, ele precisa ficar em decúbito external. Vocês vão ver que tem um time já conhecido na literatura para a gente saber se está normal aquele feto. Nesse tempo, a égua ela permanece deitada enquanto esse cordão umbilical apresenta pulsação. Então, enquanto o corpo da mãe, via placenta, via cordão umbilical, está jogando sangue para esse feto, ou seja, enquanto esse cordão umbilical ainda pulsa, ela fica deitada, a égua fica deitada. Ela geralmente só se levanta, a fisiologia e a natureza é perfeita. Ela só se levanta quando ela percebe que não tem mais pulsação naquele cordão umbilical. E aí ela vai, se levanta e esse cordão umbilical se rompe, naturalmente, tá? Então, caso a gente precise auxiliar um neonato, né, um potro recém-nascido, que acabou de nascer, e está ali ainda com a mãe, e a mãe não conseguiu se levantar, e eu preciso fazer o corte, né, a ressecção do cordão umbilical, eu preciso me atentar que eu só posso fazer essa ressecção, essa ligadura do cordão umbilical, se ele estiver sem pulsação. Ou seja, o que tinha de passar de sangue, de aporte sanguíneo para ele da mãe, já passou, já está legal. Aí parou de pulsar, eu não tenho mais nada passando, eu posso chegar lá e fazer a ressecção. Inclusive, não preciso nem de tesoura, nem de nada, como eu falei para vocês. Próximo do cordão, né, do umbigo ali, tem uma areazinha que é bem fininha, que ela mesma ali, se você pegar com a mão, consegue romper, que é o que a mãe faz quando ela se levanta, né? Nessa hora, o cordão se rompe nessa região aí. Vocês vão ver que tem uma areazinha que é bem fininha, se vocês observarem, é bem fininho. Tá? Então, um ponto importante, lembrem disso, quando vocês precisarem dar assistência para outro, nunca façam a ressecção desse umbigo, desse cordão umbilical, se ele ainda estiver apresentando pulsação. O feto ainda está recebendo esse aporte sanguíneo da mãe, que para ele é extremamente importante, tá? Isso geralmente dura aí 5 minutos, 3, 5 minutos, e é bem importante para ele. Outra coisa interessante que eu preciso falar para vocês a gente já comentou lá atrás, é examinar a placenta, tá? Então, nasceu, eu estou com potro, eu examino a placenta, porque a placenta ela vai ser o espelho daquela gestação, tá? Se é uma gestação que eu não acompanhei, eu só fui chamado na hora ali para poder dar assistência ao parto, eu não sei o histórico do animal, não sei o que aconteceu na gestação. A placenta, quando eu consigo examinar, ela me diz muita coisa, tá? Então, examinar a placenta é muito importante para éguas, tá? Então, eu peso essa placenta, ela sem os fluidos tem que ter aí em torno de 11% do peso do potro, tá? É mais ou menos essa proporção. Se eu tiver menor do que isso, né, uma placenta mais leve, eu posso deduzir que é uma placenta que não se desenvolveu adequadamente, então ela não forneceu para esse potro a condição que ele precisava para poder crescer, né, se desenvolver saudável. E se ela tiver muito acima desse valor, eu posso ter uma placenta com edema, né, com inchaço, com acúmulo de líquido ali, e que é patológico, tá? Então eu tenho esses dois extremos aí como indicativo de problema quando eu peso essa placenta. A placenta ela tem dois lados, né? Ela tem a parte alantoidiana e a parte coriônica, e ela tem o âmnio. O âmnio é aquele saco que envolve diretamente o feto, né? O saco amniótico ou bolsa amniótica, e dentro tem um líquido amniótico. E o potro, o feto, ele fica ali dentro, né, dessa bolsinha. Então, eu examino essa bolsinha, essa membrana, que é o âmnio, é cinzenta, lisa ou branco e é semitranslúcido. Eu examino a superfície alantoidiana. A superfície alantoidiana é a que fica ao lado de dentro dessa placenta, é a parte de dentro. Ela é branca, cinza, ela é lisa, brilhante e ela apresenta os vasos. Eu vou mostrar para vocês foto. E eu tenho a superfície coriônica. A coriônica é a parte de fora dessa placenta, que está em contato direto com o endométrio, com a parte interna do útero, né, da fêmea, da égua, no caso, aqui que a gente está falando de égua.
E aí é onde a gente tem os vilos, né, os microvilos, que são como se fossem dedos, né, proeminentes que vão ter contato, aumentar a superfície de contato entre endométrio, né, e placenta para poder melhorar justamente a passagem de nutrientes, né, de mãe para feto. Então, essa superfície coriônica mais externa, onde tem os vilos, ela é marrom avermelhada, ela é uniforme, ela tem aparência aveludada, parece um veludo, um velcro, né? Porque ela cola com o endométrio, então parece um velcro, tem um aspecto mais aveludado, tá? Por conta dessas vilosidades. A gente tem áreas, pequenos locais nessa placenta que não tem esses vilos, que não tem esse aspecto mais aveludado, que é na estrela cervical. A estrela cervical é a região da placenta que fica na frente da cérvice, que vai dar entrada no canal do parto, né? Então, naquele lugar ali que é onde rompe a placenta para esse feto sair no parto, eu não tenho ligação entre mãe e feto, então eu não tenho os vilos. Nas dobras, onde tem os cálices endometriais, que são estruturas que vão estar produzindo ECG, que é um hormônio que a égua produz na gestação, que vai fazer com que dê suporte à formação de corpos lúteos acessórios, que são estruturas que vão estar auxiliando na manutenção da gestação, tá? E também no ápice da tuba, são áreas que a gente não tem aí os vilos. Então, aqui a gente tem, nessa foto, a parte alantoidiana, né, que é a parte interna da placenta. Ela é lisa, né, mais acinzentada, e você consegue ver os vasos, né? Consegue ver aí todos os vasos. E essa aqui é uma saudável, né, a de cima, e aqui uma lado alantoidiano alterado. Você vê vários pontos hemorrágicos, né? Vê uma hiperemia muito grande em toda a extensão dessa placenta. Então, uma placenta normal em cima e uma placenta alterada embaixo, tá? Com alterações aí, circulatórias, principalmente. Essas são estruturas, só questão de curiosidade, são estruturas que a gente pode encontrar dentro do líquido amniótico, que são chamados, tanto em bovinos quanto em equinos, elas podem se formar, só que são achados fisiológicos, não é problema para essa gestação, chama de, no caso de de éguas, né? A gente chama de hipomanes, e no caso de bovinos, a gente chama de boomanes. Nada mais é aí do que um aglomerado de mineral com restos celulares, com restos de pelo, com aquele material que está dentro ali do líquido, né? Que é originário desse feto, que vai se formando aí e vai calcificando e formando essas estruturas, tá? É só um achado. Eu trouxe só mais como curiosidade, porque pode aparecer e vocês ficarem assustados achando que é uma patologia, mas não é. Aqui a gente pode ver também em cima uma placenta com edema, né? Vocês veem que ela tem uma bordinha mais gordinha, né? Mais arredondadinha, mais abaulada. Então, é uma placenta que apresenta edema. Embaixo, é uma placenta também com vários pontos hemorrágicos, bem hiperêmica, com uma secreção bem serossanguinolenta, tá vendo? Então, são alterações que a gente pode estar achando em placenta. Aqui também uma outra placenta, o lado alantoidiano, cheio de petequias, que são esses pontos hemorrágicos, essas pintinhas vermelhas, tá? Que a gente chama de petequias, esses pontos hemorrágicos, também com alterações circulatórias. Então, qualquer tipo de alteração dessa, eu já ligo o alerta e já sei que, né, teve problema na gestação e que esse potro vai precisar de assistência. Aqui uma placenta com uma secreção bem feia, né? Provavelmente de mecônio. Esse feto deve ter liberado o mecônio precocemente dentro ainda da barriga da mãe, né, dentro do útero. O mecônio são as primeiras fezes fetais que são liberadas horas após nascimento, né? Se elas são liberadas dentro do útero ainda, ele pode aspirar esse conteúdo e já nascer com uma pneumonia aspirativa, né? Então, é problemático a liberação de mecônio precoce. A gente consegue ver também em placenta quando a gente vai avaliar. Essas estruturas também são bem interessantes nos neonatos, tá? São estruturas que ficam localizadas abaixo do casquinho. Elas são estruturas parecendo almofadas que vão proteger esse útero desse casco, tá? Vão evitar que esse casquinho em formação machuque esse endométrio e essa placenta dentro da mãe, tá? A gente chama disso de essa estrutura de eponíquios, tá? E elas estão bem presentes logo ao nascimento e elas
vão se deteriorando rapidamente horas após o nascimento. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde ele mostra a evolução desse eponíqueo de fisiológica, né? Quando a gente encontra um potro já nascido, horas de nascido, e ele ainda tem esse eponíqueo aí na patinha, né, no casco, a gente tem um indicativo de que ele ainda não se levantou, tá? Então, se ainda tiver esse eponíqueo aí no casquinho do feto, do neonato, que você for atender, for dar assistência, ele já tem horas de nascido, você consegue ter indícios de que ele não se levantou ainda, porque esses eponíqueos, eles se desgastam horas após o nascimento, quando o animal começa a se levantar e a pisar, e vai desgastando, tá? Então, deixa eu só ver esse vídeo aqui. Ó, 0 horas, né? Na hora que nasceu, a gente vê aí essa estrutura. Aí, com 2 horas após o nascimento, você já começa a ver que ele está ficando mais seco e vai soltando. 9 horas após o nascimento, ainda tem um resquíciozinho ainda. 20 horas após o nascimento, quase não tem nada de eponíqueo, né? Então, sinal de que o animal já se levantou, é 33 horas após o nascimento. Então, vejam que é muito rápido realmente. Então, a gente tem esse indício quando a gente ainda encontra o eponíqueo, né, de que esse animal ele teve algum problema e não conseguiu se levantar. Isso é realmente um indicativo para a gente poder intervir, tá? A gente chama de eponíqueo ou cápsula ungueal decídua. É muito interessante isso também nos potrinhos. Outra coisa interessante é o índice de Apgar, que a gente usa esse índice para avaliar esse neonato ao nascimento, tá? Esse índice ele foi criado em 1953 por uma anestesiologista chamada Virginia Apgar. Ela desenvolveu esse índice para humanos e ele é utilizado até hoje nas salas de parto. A neonatologia humana ela não perdeu isso, né? E a gente pegou a base, né, do índice de Apgar de humanos e adaptou às espécies, né, à veterinária. Então, a gente tem índice de Apgar para todas as espécies domésticas. Então, ele vai avaliar o grau de depressão do potro, ou, contrariamente falando, né, ele vai indicar para a gente o vigor ao nascimento desse potro. Então, eu faço essa avaliação 1 minuto, 5 minutos ou 10 minutos, né? Ou no nascimento logo imediato, ou 5 ou 10, ou 5 ou 10, depende de como esse animal vai se apresentar. Mas é uma ferramenta muito interessante, né? A tendência é que, à medida que o tempo vá passando, que esse índice vá melhorando, tá? A gente espera isso, porque o animal vai estar melhor adaptado àquela nova situação pós-nascimento. E esse índice é baseado aí, no caso de equinos, em 5 parâmetros e 3 score, né? Então, parâmetros: atividade ou tônus muscular, pulsação, expressão facial, estímulo nasal, movimento da orelha, né? E estímulo tóraco-lombar. Quando a gente pega nele aqui na região de tóraco-lombar, ele faz ele responde, né? A parte de avaliação de mucosa e frequência respiratória, né? Então, a gente avalia esses parâmetros que estão diretamente relacionados ao sistema cardiorrespiratório, e aí eu atribuo pontos, né? 0 pontos se o animal não tiver nenhum tipo de resposta, 1 ponto se ele tiver uma resposta mais fraca, e 2 pontos se ele tiver com todos os parâmetros ok. Somo cada um desses parâmetros, o score, e tenho lá a nota final, tá? Então, o score entre 9 e 10 é o ideal, é sinal de que o animal nasceu com um vigor muito bom, que está com uma situação cardiorrespiratória muito boa, que é o que a gente espera que ele tenha. Entre 6 e 8, o animal indica uma asfixia moderada, talvez a necessidade de reanimação neonatal. Entre 3 e 5, os animais precisam de suporte de oxigênio, né, intranasal, e suporte cardiovascular. Se for abaixo de 3, é sinal de que o animal já está realmente com uma depressão cardiorrespiratória muito violenta e provavelmente precisa aí de uma reanimação imediata, tá? Então, esse índice de Apgar é um índice que a gente usa na avaliação do neonato ao nascimento. Muito interessante. Outra coisa que na neonatologia de equinos a gente também tem é a avaliação dos comportamentos normais. Então, a gente já tem hoje na literatura isso bem estabelecido, né? Então, a gente sabe mais ou menos o comportamento que o animal deve ter dentro de um tempo esperado, que vai me indicar o grau de vitalidade, o grau de melhor adaptação dele a essa nova condição pós-nascimento, tá? Então,
Quais são esses parâmetros? O animal ele precisa ficar em decúbito external entre 1 e 2 minutos. Então, como eu falei para vocês, esses filhotinhos, eles nascem em decúbito lateral, né? Ele fica de ladinho assim, porque a mãe está de ladinho, ele sai de ladinho. Só que em 1 ou 2 minutos, quando ele está bem vigoroso, ele já está em decúbito external, ele já fica com a cabecinha em pé, né? Em decúbito external. O reflexo de sucção vai estar presente de 2 a 20 minutos pós-nascimento. Ele ficar de pé aproximadamente aí 1 hora, tá? Então, até 1 hora, no máximo 2 horas. Então, mais do que 2 horas já é anormal. Ele tem que estar de pé aí. O ideal é até 1 hora. Primeira mamada, até 2 horas. Mais do que 3 horas também é considerada normal. Liberação de mecônio. Aí existe uma variação na literatura. Uns falam 3 horas, outros 4, outros 6 horas, tá? Mas 3, 4 horas, podem tomar isso como parâmetro. É interessante a liberação das primeiras fezes. Inclusive, se eles não liberarem essas primeiras fezes, eles podem ter um quadro de síndrome de abdômen agudo, que é a cólica, né? Por retenção de mecônio. Então, também é uma parte de manejo muito interessante em potros, que é evitar a retenção de mecônio. Muitos aras já fazem preventivamente a aplicação de enema para evitar que esse mecônio fique retido e cause problemas de cólica, tá? Independente do animal apresentar retenção ou não, é protocolo ao nascimento fazer o enema lá, intrarretal, tá? Então, em alguns áreas já acontece dessa forma. Primeiro urina até 9 horas, aí tem temperatura entre 37, 36,5 e 37,5, frequência cardíaca entre 80 e 120, e respiratória entre 30 e 40 batimentos por minuto. Então, são parâmetros comportamentais e fisiológicos que a gente espera de um potro que está bem ao nascimento, tá? Se alguma coisa fugir disso aí, a gente já fica e liga o alerta, né? Então, quais são as situações de alerta? Quando a posição external não aconteceu aí em 10 minutos, quando esse reflexo de sucção não apareceu aí, né, por mais de 15 minutos, ele não ficou em estação até 2 horas e não iniciou a mamada aí até 4 horas. Então, são situações realmente de muito alerta. A gente precisa intervir para poder dar assistência a esse neonato, senão ele vai entrar num quadro muito complicado para a gente poder depois reverter. Então, ainda como comportamentos normais desse potro ao nascimento, tá? Nos primeiros dias, ele vai ter o hábito, né, de ingestão de leite de 7 a 10 vezes por hora, logo que nasce. Em geral, a variação é de 10 a 20% do peso vivo desse potro, né? Então, lembrem que o cavalo tem por hábito comer, né? Passar o dia inteiro ali comendo pouquinho, ele come poucas quantidades, várias vezes ao dia. E isso não é diferente no potrinho, né? O potrinho ele vai mamar ali várias vezes também, a cada 20 minutos ele vai estar procurando a mãe para poder estar mamando, tá? Decúbito, eles costumam ficar deitadinhos, tá? Nos primeiros aí 2 meses de vida, 1/3 do tempo, né? Então, 1/3 do tempo da vida deles, eles ficam deitadinhos. Então, muitas vezes a gente toma susto, acha que está morto, e aí, quando a gente vai mexer, eles se levantam e saem correndo. Eles têm esse hábito de ficar em decúbito lá, deitadinhos 1/3 do tempo. Outra coisa que eu preciso observar, né, é o sistema respiratório. Eu observo geralmente à distância, porque se eu me aproximar, eu posso causar alteração, né, por conta do estresse, nessa frequência respiratória. Então, eu tenho que ter aí abaixo de 60 batimentos por minuto, imediatamente após o nascimento é normal. A gente avalia o tórax, né? Vai olhar o movimento do tórax, eu olho a distância e eu conto essa frequência a partir do movimento visual, né? Eu visualizo o movimento de expansão e retração desse tórax, né? Então, os movimentos tórax normal e movimentos abdominais associados. Aí eu avalio se tem indícios de fratura de costela, às vezes acontece muito da mãe pisar nesse feto e fraturar a costela dele, né? Ou qualquer outro trauma torácico, ou a normalidade do diafragma, também assim pelo mesmo motivo. Então tem que ficar atenta a isso. Descarga nasal é um sinal de alerta também, tá? Pode indicar aí uma pneumonia, né? Pode indicar mecônio, ele ter aspirado o mecônio durante a gestação, e pode também, né, ser indicativo de falsa via do leite, né? Ele ter caído o leite aí
para os pulmões, principalmente quando tem fenda palatina, né, que é a abertura do céu da boca, do palato duro. Aí o leite ele acaba caindo nas vias respiratórias e pode levar o animal à pneumonia. Então, descarga nasal também é importante a gente estar observando. E também a gente observa a passagem de ar, né, desse animal quando ele respira, se não tem nenhum tipo de obstrução nas narinas, tá? Então, a gente avalia, observa para ver se tem alguma alteração. Temperatura também é importante, tá? Porque os potros, os neonatos em geral, eles tendem a quadros de hipotermia. E no caso dos potros, ela está geralmente ligada à doença sistêmica, principalmente casos aí, né, de sepse. Então, as infecções nos neonatos, elas não causam hipertermia, aumento de temperatura, como nos animais adultos. Ele causa efeito contrário, é uma hipotermia, tá? Geralmente. A temperatura ambiental também influencia muito na temperatura do neonato, então a gente avalia se está muito frio e aí, né, aquece o animal. Também verifica a glicemia, porque eles são muito propensos a quadros de hipoglicemia. E geralmente, quando tem hipotermia, a hipoglicemia ela vem associada, né? Que a gente chama de tríade neonatal, que é a hipotermia, a hipoglicemia e desidratação. Uma coisa vai levando a outra, né? Começa com uma e vai desencadeando as outras duas, por isso que a gente chama de tríade. É, a questão da hipertermia e febre, né? Existe uma diferença aí conceitual. A hipertermia, ela só se refere ao aumento de temperatura, tá? E que pode estar ligado à dor, né? O animal pode ter um quadro de hipertermia por desconforto doloroso, né? Os equinos, eles são muito sensíveis à dor, né? Eles não aguentam muito o processo doloroso, eles sofrem muito. Então, ele pode ter uma hipertermia por isso ele pode ter uma febre. A febre é a hipertermia associada a outros sintomas. Então, não é só elevação de temperatura. É elevação de temperatura, é prostração, é inapetência. Então, você tem outros sintomas associados ao aumento de temperatura. Aí você já considera febre e que geralmente está também aí, pode estar ligado a quadros infecciosos, tá? Então, é bom estar atento a tudo isso. Sistema circulatório, a gente precisa observar que se a gente manipular demais o animal, a gente perde esse parâmetro também fisiológico, porque a gente pode causar elevação da frequência cardíaca, assim como também da frequência respiratória. Então, a gente acaba observando as mucosas para poder ver como é que está essa circulação desse neonato, tá? Então, eu posso ter várias alterações de circulatórias em mucosa. Então, nessa primeira foto, a gente tem uma mucosa rósea, aparentemente normal. Nessa segunda foto e nessa terceira aqui de baixo, a gente tem uma hiperemia, um aumento circulatório regional aqui, né? Indicativo aí de alteração. E aqui, nesse olho, a gente tem aqui um amarelamento dessa mucosa, né? Que a gente chama de icterícia. Então, a mucosa ictérica, que é indicativo também de alteração, geralmente hepática, ou de hemoglobina, né? De isoeritrólise neonatal, que acontece muito nos neonatos, tá? Principalmente gatos e equinos, potros. Então, a avaliação de mucosa é importante. Sistema gastrointestinal, eu vou avaliar algumas anormalidades congênitas, se elas estão presentes ou não. Então, o palato, eu vou ver se não está fendido esse palato, que a gente chama de fenda palatina ou palatosquise. Então, o céu da boca ele vem aberto, ele não vem fundido, né? O osso vem aberto. E aí, o animal, quando ele ingere o leite ou o alimento, ele pode cair aí na faringe, laringe e na via respiratória, né? Avalio também o tipo de mordida, tá? Avalio ele mamando, avalio deglutição, se ele quando mama apresenta leite na narina, né? Porque pode ser paralisia de faringe. Vou avaliar, como eu já falei para vocês, a eliminação do mecônio. Então, ele precisa eliminar esse mecônio. Aí a gente tem uma regrinha para o pessoal que trabalha com equino, regrinha do 1, 2, 3, né? Eles falam assim, 1, 2, 3. Com até 1 hora, esse potro tem que estar de pé, até 2 horas ele tem que ter mamado, e até 3 horas ele tem que ter liberado o mecônio. Aí tem uma outra vertente que fala 1, 2, 3, que é mamar,
levantar, mamar, e o 3 seria a égua liberar a placenta, né? Então, tem esses dois, 1, 2, 3 aí, que vocês podem também usar como parâmetro. Então, eliminação de mecônio é muito importante a gente garantir a eliminação desse mecônio e observar se ele realmente liberou esse mecônio ou não, para não ter retenção, não ter problema de cólica. Então, mecônio, só lembrando, as primeiras fezes desse feto, né? Vou avaliar a região perianal para ver se não tem atresia. O que seria atresia? Seria imperfuração desse ânus. Então, as fezes, elas não saem, elas ficam retidas porque o ânus, ele não tem ali o orifício, né, fisiológico. Então, é uma alteração congênita que precisa ser avaliada. E a gente só vê se a gente for buscar, né, avaliar esse neonato. Então, animais, esses filhotes, eles podem ter casos de cólica, porque o mecônio fica retido, porque ele tem atresia anal, então essas fezes vão ficar retidas, uma colite, grande torção intestinal e intussuscepção, que é quando uma alça intestinal entra na outra, né? Então, ela fica ali, como se tivesse uma engolindo a outra, que a gente chama de intussuscepção. Então, são quadros de alteração gastrointestinal em potros que podem estar ocorrendo. Esse, no caso, esse último, um quadro grave, assim como a cólica, né? Então, aqui a gente avalia se essa região perianal tá ok, se tem perfuração bonitinho, se já liberou mecônio, como é que tá esse mecônio, né? Então, a gente faz essa avaliação. Sistema urogenital, eu vou avaliar principalmente o umbigo, por quê? Porque potros, eles podem ter um problema chamado persistência do úraco, né? Ou úraco patente, ou úraco persistente. O que seria o úraco? O úraco é um canalzinho que na vida uterina, na gestação, a urina ela é produzida no rim e ela não é armazenada em bexiga do feto, né? Ela vai via úraco, que é um canalzinho, que passa pelo cordão umbilical. Então, o úraco, ele é um dos componentes do cordão umbilical, e vai essa urina ser direcionada via úraco para o saco alantoidiano, porque o alantoidiano, na gestação, no período gestacional, ele funciona como a bexiga do feto, tá? Então, a bexiga fetal, ela não armazena, tá? Essa urina, ela vai ser conduzida via úraco, que passa pelo cordão umbilical, para o saco alantoidiano. Então, quando o animal nasce, essa estrutura do cordão umbilical, ele é rompido, né? O úraco também é rompido nesse processo. E ele precisa regredir, assim como as veias e artérias que formam esse cordão umbilical. Só que nos animais que têm esse problema, esse úraco ele não regride. Então ele fica ali aberto e o animal ele fica urinando pelo umbigo. Então, como vocês podem ver aqui na foto, ó, fica saindo urina pelo umbigo. Então, a gente às vezes vê aqui muito molhado na região de umbigo, às vezes a gente já vê quando acha já está bem assado, porque a urina ela é cáustica, né? Ela causa assadura aqui em volta, tá? Então, esse é um problema que acontece muito em potros. E aí, as resoluções, elas vão depender do grau, né? Desse úraco, pode ser tratamento conservativo, pode ser tratamento cirúrgico, tá? Presença de hérnias também umbilicais também podem estar ocorrendo e ocorrem com frequência em potros. E as onfalites, que são as infecções, inflamações dos componentes do ônfalo, que seria o cordão umbilical, tá? Então, a gente tem aí artérias, veias e o próprio úraco como componentes desse cordão umbilical que podem sofrer processos infecciosos e inflamatórios, né? Causando as onfalites. Então, a gente tem que avaliar muito a região de umbigo, tá? Curar muito bem, fazer a desinfecção desse umbigo muito bem feita para poder evitar esses problemas. Sistema músculo-esquelético, eu preciso avaliar, como eu falei para vocês já, né? Se tem fratura de costela, porque é muito comum acontecer da mãe pisar, ou algum outro animal adulto dar um coice, então, nesse neonato, né? A gente precisa estar atento. Aí a gente verifica na junção costocondral e também nos casos de distocia, às vezes acontece fratura de costela na passagem do canal do parto ou na manipulação desse feto por alguém, né, que não tem ali a destreza de um profissional, puxa demais, pode fraturar essa costela ali na hora do parto. Então, avalia com raio-x e ultrassom.
Outra coisa também que acontece muito com relação ao músculo esquelético de potros são as contraturas e as frouxidão de tendões, tá? Então, as patas do potro, ou elas podem nascer, né, muito contraídas, com contraturas, e aí é difícil a gente desfazer essa contratura, e aí pode causar, inclusive, distocia, que são problemas no parto, né? Ou os tendões muito frouxos, que o animal, quando nasce, não consegue se sustentar em cima do membro, né? Porque esses tendões, eles não têm força para sustentar a articulação, tá? E aí, como vai acontecer a resolução, cada caso vai ser um caso avaliado individualmente, né? E a abordagem aí, o tipo de abordagem vai depender do grau, né, da alteração. Uma coisa interessante também de falar nos equinos é a falha na transferência de imunidade passiva. Então, a gente já falou que o potro ele nasce sem defesas, né? Ele precisa adquirir essas defesas da imunoglobulina, né? A partir do colostro, da ingestão do colostro da mãe, né? Então, esse feto, ele tem, esse potro recém-nascido, ele tem um requerimento, ele precisa ingerir de 1 a 2 litros de colostro nas primeiras 4 horas pós-nascimento. Se não consegue ingerir essa quantidade ou no tempo certo, ele pode ter uma falha na transferência de imunidade passiva, tá? Então, conceitualmente, é, uma concentração abaixo de 4 gramas por litro de imunoglobulinas no sangue do feto é considerado falha na transferência. Uma falha parcial que são valores entre 4 e 8, e o ideal é um nível de imunoglobulina acima de 8 gramas por litro no sangue desse feto, né? Então, a gente sabe que a quantidade de imunoglobulina adequada no feto, tá? Está diretamente ligada à sua capacidade de se defender das infecções, né? Então, aqui está um conceito interessante, que é provavelmente impossível considerar falha na transferência de imunidade passiva neonatal sem simultaneamente ponderar a ocorrência de septicemia neonatal. Então, quando ocorre falha, na grande maioria das vezes a gente tem quadros de sepse, né? Que é infecção generalizada se instalando. Quais são as causas nessa falha? As causas elas podem ser na produção, na ingestão ou na absorção desse colostro. Na produção é geralmente ligada à mãe, né? Então a mãe ou produz uma quantidade pouca ou produz um colostro de qualidade ruim, né? Na ingestão, esse potro ele não conseguiu ingerir o colostro ou ele ingeriu o colostro numa quantidade menor do que ele necessitava, e na absorção, ele não ingeriu no tempo em que ele precisava para poder o organismo absorver. A gente sabe que esse tempo ele varia aí, 4 seria o ideal, até 4 horas pós-nascimento, mas ainda há uma absorção até 12 horas pós-nascimento. O ideal nas primeiras 8 horas é fazer a administração desse colostro para ele poder absorver o máximo de imunoglobulina possível. Então, se em algum desses momentos aqui eu não consigo fazer com que ele ingira uma quantidade e uma qualidade de colostro adequada, eu vou ter falha na transferência de imunidade passiva, tá? Eu geralmente posso estar diagnosticando com kits, existem kits já, né? Kits rápidos, testes rápidos que eu faço a campo, né? Como esses que eu estou mostrando para vocês aí, é só mesmo uma ilustração, que é o GG-Check, mas existem outros, tá? Eu faço diagnóstico a campo mesmo com esse kitzinho, coisa bem rápida. Já sei que o animal tem falha na transferência e eu vou resolver o problema dele, né? Eu preciso tratar. Então, o tempo é muito importante. Se eu consigo diagnosticar essa falha na transferência de imunidade passiva antes das 12 horas de vida, eu posso fazer via oral o colostro, porque eu ainda tenho absorção via intestino, tá? Ou eu posso também fazer um plasma de qualidade também via oral. Se eu não tiver o colostro, eu posso pegar um plasma, né, de uma égua e administrar também via oral, porque até 12 horas eu ainda tenho alguma absorção. Então, o ideal, antes das 8 horas pós-nascimento, quanto mais cedo, melhor. De preferência, nas primeiras 4 horas, é assim, o momento mais top para absorção. Lembrando que o IgG do plasma, ele é mais diluído. Então, quando eu vou fazer plasma, o que seria o plasma, gente? Eu coleto o sangue, para quem não tem familiaridade com o termo, né? Eu coleto o sangue de um animal, tá? Adequado lá, uma égua, um cavalo. Eu deixo a parte
sólida, né, que são as células sedimentares, e o que fica ali para cima, o sobrenadante, né, é o plasma, tá? Então, ali estão as imunoglobulinas. Aí eu separo esse plasma e posso fazer para esse animal tanto via oral como injetável. Só que o via oral, da mesma forma que o colostro, a absorção ela é máxima até 12 horas. Depois disso, eu não posso mais fazer nada via oral, porque não vai ter absorção, tá? Só que o IgG no plasma, ela é bem mais diluída do que o IgG do colostro. No colostro, ele é bem mais concentrado. Então, eu tenho que administrar mais plasma para poder eu suprir a necessidade daquele neonato, tá? Depois de 18 horas, a gente não indica mais a administração via oral, porque realmente a absorção ela é quase zero, quase nula, é perder tempo. Se eu não tiver colostro de égua, né? Que o ideal é que eu tivesse um banco de colostro, tá? Eu posso usar colostro de bovino, só que eu tenho alguns inconvenientes. Eu tenho uma concentração de IgG menor e menor meia-vida. Ele dura menos tempo, né? Também é pouco palatável. Muitos animais eles não aceitam, não gostam do gosto. E aí tem que fazer via sonda. Eu passo uma sonda orogástrica e meio que forçado eu administro aquele colostro de vaca para aquele neonato, tá? E também posso ter diarreias transitórias como consequência. Então, posso usar? Posso, mas tenho essas questões a serem observadas. A outra forma de repor essas imunoglobulinas é usando o plasma endovenoso, né? Então, eu uso plasma. Depois das 12 horas, eu uso plasma injetável, não mais via oral, né? Então, os doadores de plasma são animais saudáveis, negativos para haloanticorpos, AIKA. Esses haloanticorpos é como se fossem os tipos sanguíneos dos cavalos. E quem carrega esses dois haloanticorpos são animais que são muito mais imunogênicos, ou seja, eles causam muito mais reação transfusacional. Então, eu evito esses animais para não ter reação em quem está recebendo esse material, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Para isso, eu preciso conhecer a tipagem sanguínea do doador, né? Colheita e processamento com asepsia rigorosa, porque é como se eu fosse fazer uma transfusão de sangue, então é um procedimento médico que precisa ter realmente muita asepsia para não causar problema para esse animal. 1 litro de plasma de equino vai aumentar a quantidade de IgG, né, no potro de 45 quilos em aproximadamente 2 a 3 gramas por litro. Então, para a gente chegar até 8 gramas por litro, que é a minha condição ideal, né, de proteção para esse feto, eu preciso de 2 a 4 litros de plasma. Então, é uma quantidade realmente grande. Esse plasma ele pode ser adquirido, né, no próprio de outro animal, na própria propriedade, eu posso fazer essa coleta, ou eu posso comprar esse plasma comercial. Existem empresas que vendem já essa bolsinha que vocês estão vendo aqui, já pronto para uso, tá? E a administração, ela é via veia, né, via venosa, ou a jugular, ou a cefálica, como eu falei para vocês, é como se fosse uma transfusão sanguínea, só que ao invés de fazer sangue total, a gente faz só a parte do sobrenadante, só o plasma, tá? Que é onde estão as imunoglobulinas, que é o meu foco aí para defender esse feto receber as defesas, né, contra infecções, enfim. Estou quase acabando. Banco de colostro, muito importante, banco de colostro para egos, tá? Então, vou usar o mesmo princípio aí, colostro com densidade acima de 1,060, é um colostro de qualidade, quando ele está acima de 1,060. Negativas para AA e QA, né? O mesmo princípio lá do plasma. E de preferência que tenham sido vacinadas antes de formar o úbere, tá? 4 a 6 semanas antes do parto. Por quê? Porque quando a gente vacina nesse tempo, já dá tempo dessa égua ter produzido imunoglobulinas suficientes, né, em grande quantidade, para poder irem para esse colosso. Então, vai ser um colosso de qualidade muito melhor, né, com mais imunoglobulinas. A gente sabe que pode estar coletando de 200 a 250 ml de colostro, sem prejuízo para o potro. Então, o potro nasceu, eu posso pegar aquele úbere, ordenhar e separar num frasquinho de 200 a 250 ml daquele colostro para guardar, para fazer meu banco de colostro, sem prejuízo para o potro dela,
tá? Então, dá para a gente devagarzinho ir fazendo um banco de colostro para poder deixar de reserva, para depois não se apertar, porque quando a gente não tem colostro, a gente se aperta, porque um potro que não mamou colostro, e a gente não consegue fazer o plasma, ele sucumbe, ele geralmente entra no quadro de sepsis e vem a óbito. Então, esse colostro eu coleto e congelo ele em freezer a menos 20 graus Celsius, em pequenos recipientes, 200 a 500 ml. Por quê? É mais ou menos a dose que aquele animalzinho vai estar bebendo, então eu não desperdiço. Eu sempre congelo nas doses que eles vão estar ingerindo, tá? E aí eu identifico o nome da doadora, o tipo sanguíneo, obviamente, se eu tiver, a qualidade daquele colosso que está relacionado à densidade dele e de quando foi que eu coletei. Por quê? Porque eu posso usar ele aí corretamente processado e armazenado de 12 a 18 meses, tá? Então é muito importante que a gente se atente para o banco de colosso, porque vai salvar a gente aí de muitos apertos, tá bom? Quando eu for utilizar esse colosso, eu vou fazer a descongelar ele em banho-maria. Só que o que eu faço? Eu tiro do freezer e jogo no banho-maria? Não, eu tenho que tirar do freezer, colocar em geladeira, deixar ele um tempo em geladeira para depois eu colocar no banho-maria, tá? E no banho-maria eu não posso passar de 55 graus Celsius, porque quando eu passo de 55 graus Celsius eu desnaturo essas proteínas. Então o colosso ele acaba assumindo somente a função nutritiva e perde a função imunológica, porque as imunoglobulinas elas foram, como são proteínas, foram desnaturadas por conta da temperatura alta. Então, o meu banho-maria tem que ser em temperatura controlada, no máximo aí 55 graus, 50 a 55 graus, para descongelar. E eu administro em que temperatura? Temperatura corporal, 37, 38 graus, é a temperatura que eu vou administrar esse colostro para o neonato, tá? E eu, para administrar esse colostro para o neonato, ele precisa estar, que a gente chama de normotermia. Ele não pode estar hipotérmico, porque quando o animal está hipotérmico, ele desacelera o trânsito gastrointestinal. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de leite, de colosso, de nada, derivado lácteo, num animal que está com hipotermia, porque esse leite vai ficar estagnado em estômago, vai fermentar e vai causar cólica, tá? Então, eu preciso, quando eu for fazer alimentação artificial, né, que não seja direto da mãe, para esses filhotes, para esses neonatos, eu preciso garantir de que ele está com a temperatura corporal adequada, normotérmico, tá? Lembrem disso. Isso serve para qualquer espécie também, não só para potro. E aí, preciso saber mais? Bastante. Mas a gente vai falar mais um pouquinho aqui de potro, tá? Muito importante, desinfecção do umbigo, né? Falei para vocês lá atrás a questão da umbigo. O umbigo é uma porta de entrada para vários problemas, principalmente infecciosos. Então, cuidar do umbigo de qualquer neonato é muito importante, tá? Só que para potros, a gente tem a recomendação de usar iodo de 2,5% a 4% no máximo, porque o iodo ele é muito cáustico, né? Então, a concentração ela é baixa mesmo. Manhã e tarde, por 30 segundos, eu vou embeber aquele coto umbilical aí por 30 segundos num potinho com o iodo, se eu for usar o iodo. É, Isso mínimo, né? O ideal seria 4 vezes ao dia, só que muitas vezes é difícil implementar essa prática, né, em propriedades, enfim, mas no mínimo 2 vezes ao dia, até esse coto umbilical secar e ficar bem sequinho e cair, tá? Não devo usar iodo a 10%, porque ele é muito cáustico, ele queima a pele do animal, então eu não uso para equinos o iodo a 10%. Bovinos eu posso usar, caprino e ovino também, mas equino não. E também posso usar a clorexidina 0,5%, que também vai ajudar a desinfectar aquele umbigo, né? Corto ali 2, 3 dedos abaixo da região umbilical, o excesso de umbigo que às vezes fica, né? De coto umbilical, deixo ali 2, 3 dedos e vou embeber aquele coto ali no iodo ou na clorexidina. Outros que apresentam alteração comportamental. Muito importante que eu faça a mensuração da glicemia, porque o nível de glicogênio pós-nascimento, ele é muito baixo, né? Então, o potro, como qualquer neonato, ele não tem ainda condição de fazer neoglicogênese nas primeiras horas. Então, ele nasce com uma reserva que ele guardou durante a gestação, mas que não dura muito tempo, tá? Então, ele já nasce com uma baixa quantidade de glicose.
estoque para aí 1 ou 2 horas, né? E aí ele vai começar a adquirir essa glicose, essa energia, a partir da alimentação. Então, a partir da ingestão do colosso, depois do leite. Então, passa a ser a fonte de energia. Se ele tem algum problema, se ele não conseguiu se levantar, se ele não conseguiu alcançar o teto da mãe, não conseguiu mamar, ele pode entrar no quadro de hipoglicemia, porque ele está demorando muito tempo de ingerir essa energia e já passou o tempo, não tem mais o que ele nasceu, né? A reserva com a qual ele nasceu. E os níveis normais de glicemia é aí de 80 a 120 até 160 miligramas por decilitro, tá? Então, aqui é só uma fotinha de uma aula prática que a gente estava dando, a gente estava ensinando os meninos aí a medirem a glicemia. Usa um glicosímetro portátil, glicosímetro humano mesmo, aquele glicosímetrozinho que a gente usa no dia a dia. Pego uma agulha, né? Faço uma antisepsiazinha da região da narina, faço ali uma picadinha com a agulha, espremo um pouquinho para sair uma gota de sangue, coloco o glicosímetro e faço a mensuração, tá? Não tem muita dificuldade para fazer essa mensuração da glicemia e é super importante. O glicosímetro não é um equipamento caro e vai te dar muitas informações interessantes, tá? Porque se tiver hipoglicêmico aí, você precisa providenciar imediatamente a reposição de glicose para ele, tá? Porque vai ter problema. Terminamos. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção até o momento. Estou à disposição para dúvidas. Também convidá-los a acompanhar a nossa página, né, que é o NeonVet da UFRB, que é do Núcleo de Estudos em Obstetrícia e Neonatologia Veterinária aqui da Universidade. E sigo à disposição de vocês, porque vocês precisarem. É, Cadê? Cadê, Vanessa? Opa, Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, perfeito. passei só um pouquinho do tempo. Mas a gente Nada, começou, tranquilo. começou um pouquinho atrasado também, não foi? Aí Sim. compensei. E o conteúdo, quando é legal assim, a gente nem percebe muito tempo passar. Que bom. Muito, muito bom. Muito obrigada. Perguntas, pessoal. Vamos. Perguntas. A gente sabe que o tempo extrapolou um pouquinho, passou um pouquinho, mas é sempre importante estar esclarecendo caso surgir alguma dúvida, alguém quer deixar alguma pergunta. Professora Carol disse que é suspeita porque ama essa profissional. Olha aí. Tá com o Então, microfone habilitado, viu, professora? Gente, para quem não sabe, Carol é a minha professora orientadora, que tem aí me ajudado, tá tornando possível, né? Esse evento. Muito obrigada, inclusive, professora, porque também foi a mediadora para estar conseguindo essa grande palestrante para a gente hoje. eu tenho um enorme carinho por Carol, ela sabe disso. Carol foi uma das minhas primeiras orientadas na obstetrícia, foi minha monitora. A gente escreveu o TCC junto, né, orientando Carol. E assim, ver Carol hoje na docência, para mim, é uma felicidade muito grande. E hoje ela podendo te orientar também, né, fico muito feliz vendo aí o trabalho maravilhoso que Carol está fazendo aí com vocês, né? E sigo à disposição de vocês, tá, gente? O que vocês precisarem aqui na universidade, a gente está à disposição. Tem dúvidas aí? Tem alguma coisa ou eu não consegui acompanhar o chat? Bom, até aqui, até então, não. Caso alguém tenha mandado e eu não tenha visto, por gentileza, sinaliza, certo? Carol tá quietinha, só mandando recadinho aqui. Chat. Fica à É, vontade, Carol, caso queira Carol. ter a palavra. Eu vou estar passando aqui, vocês podem ir conversando, eu vou estar apresentando aqui a palavra-chave. Vou até compartilhar a tela, mas fiquem à vontade, certo? Consegue me escutar? Sim. Tô escutando. Agradeço, na verdade, a todos os participantes, né? Espero que vocês tenham aprendido, né? É realmente um profissional incrível. Essa foi só uma palestra, né? Então, sigam a página. A professora que tira muitas dúvidas dos grupos de estudo, na própria aula, né? Como eu falei, eu sou suspeita de falar por ter sido monitora, fui monitora voluntária, inclusive da neonatologia.
Então, é um momento enriquecedor para todos. E caso surja, né, às vezes não surge no momento, mas você começa a estudar mais, eu sei que o grupo de estudos serve para isso, né, para tirar essas dúvidas, então fiquem à disposição. Nessa foi a professora, mas sigam que vale muito a pena. Então, é um conhecimento diário, né? Com as postagens, vem as informações a mais. A gente ainda está engatinhando na neonato, né? Como eu falei para vocês. Mas é uma área muito bonita, né? É uma área que apaixona a gente. Eu sou suspeita de falar, tanto a obstetrícia quanto a neonatologia são duas áreas que, para mim, é, são conteúdos que são muito fáceis da gente estudar, da gente né, fica ali, distrai de tão agradável que é a leitura, né? Então, assim, para mim não é nenhum sacrifício e eu fico muito feliz quando vejo, né, as pessoas, os alunos hoje buscando o conhecimento nessas duas áreas. E aí, eu poder contribuir com isso me faz muito bem. Então, por isso que eu digo, eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem, podem fazer contato lá, né, na página. Tem meu e-mail aí que eu deixei, cristianeaguiar@ufrb.edu.br. Podem mandar e-mail. Se precisarem de material, de qualquer coisa, né, que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Carol sabe aí que pode contar comigo. E agradecer, né, gente? Agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu fiquei muito feliz e honrada, viu, Carol e Vanessa? Parabenizar vocês pelo evento, que vocês possam fazer mais eventos, né, dessa forma. Eu acho muito importante, os alunos, eles precisam realmente ter acesso à informação. E a gente, com um evento de palestra, foge um pouco daquela rotina de sala de aula, né? Então, eu acho muito interessante, tá? Então, parabenizar vocês pelo evento e agradecer a todo mundo aí pela atenção, tá? A gente que agradece. Surgiu aí um questionamento, perguntaram, tem algum grupo de estudo, cursos disponível? Eu tenho, como eu mostrei, né, no último slide, o NEONVET, que é o Núcleo de Estudos em Obstetrícia e Neonatologia da universidade. A gente faz reuniões online, né? Então, dá para participar como ouvinte, se tiver interesse. Hoje existe, para quem depois quiser seguir a área, né? Existe um curso de especialização do IBVET em neonatologia equina, né? Então, hoje já existe para equinos esse curso, mas é um curso de especialização, né? Então, é pós-graduação, né? Depois que vocês terminam a graduação. E buscar conhecimento. Tem no Instagram, tem muita gente boa também trabalhando na neonatologia equina, né? Então, tem umas páginas bem legais que traz bastante conteúdo também interessante. É buscar o conhecimento mesmo. A gente ainda tem pouca coisa de recurso para capacitação, tá? A gente está engatinhando ainda, mas tem que buscar, né? Vamos buscar. E aí, se precisar de material, podem me pedir via e-mail, que eu encaminho. Tem livros em PDF, se precisar, viu? Perguntaram, inclusive, a respeito de slides. Não é uma coisa que eu, sendo bem sincera, não vejo muito acontecendo de compartilhar material desse tipo, né? Então, Não, geralmente a gente não compartilha. a gente não. Isso aí. Esclarecido, foi um questionamento que surgiu bem lá no Mas comecinho. se precisar de material para estudo, pode mandar e-mail para mim que eu encaminho, tá? Eu não encaminho slide porque eu acho que slide é um negócio que é só um guia para a gente e Sim, sim. a pessoa fica muito presa ao slide. Tem um mundo de conhecimento aí fora, um mundo de coisas legais para vocês acharem em artigo, em livro, enfim. Então, manda seu e-mail, ó, Pro, eu queria material sobre tal assunto. Eu vou catar e vou encaminhar para vocês, viu? Melhor do que os slides, eu acho. Com certeza. Pro, mais uma pergunta aí para finalizar. Banco de Colosso. Em relação ao banco de colostro, há algum risco sanitário ou limitação no uso do colostro? Tem, né? Por isso que é interessante a gente, quando for usar uma doadora, a gente ter certeza de que aquela doadora está saudável, né? Porque se ela tiver qualquer problema,
ela pode passar via colostro, sim, para o, né, o potro que foi ingerir aquele colostro. Então, tem que realmente ter esses cuidados sanitários. Precisam ser animais controlados, com qualidade sanitária adequada, vacinados direitinho, vermifugados, né? Não adianta a gente pegar um animal que está doente para poder fazer banco de colostro, não. Tem que ter esse controle, sim. Maravilha. Certinho, pessoal. A palavra-chave, eu lancei aí, a professora voltou, tá colocando aí no chat, né? A palavra-chave é colostro. Vocês vão estar preenchendo o Google Forms com o nome de vocês, o nome que vocês colocaram na inscrição, e colocando abaixo. Todos os dias vai estar acontecendo aí essa lista de frequência ao decorrer da palestra, né? Em algum momento a gente vai estar lançando. E vocês, é importante que fiquem acompanhando quanto a isso, certo? No mais é isso, a todos, muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, professora, muito obrigada. Foi realmente muito enriquecedora a sua palestra. E quem dera a gente pudesse ter mais tempo para a gente discutir e aprofundar muito mais nisso. Que Foi bom, fico realmente muito feliz. bom. Fico feliz e agradeço também. Estou à disposição. Tá certo. Boa noite para Valeu. vocês. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Caso alguém não conseguiu, minha gente, o link pode me chamar no privado do WhatsApp, tá? Que eu envio. Gente, boa noite. Tem o link, a lista de presença vai ser o preenchimento do Google Forms, tá? Qualquer coisa a gente pode enviar também, falo com a Vanessa, para poder enviar até no grupo, tá? Mas vai ser verificado. Eu não queria que realmente as pessoas fossem assistindo e preenchendo aqui, tá bom? Boa noite a todo mundo e aguardo vocês amanhã.